Pastor, o que a nossa igreja pensa em relação à manifestação do Espírito Santo? Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ayrton Santos e hoje nós vamos aprender sobre a nossa visão com relação às manifestações do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de integração e hoje nós vamos aprender sobre as manifestações do Espírito Santo. Antes, eu gostaria de passar alguns vídeos para você, alguns cortes de alguns cultos, e eu quero saber o que você acha disso. Contra teu ministério, eu mandei cruas de guerra, eu mandei cruas de guerra, pra guerrilhar, ai! E aí, o que você achou? Para muitos, culto só é culto se acontecem essas coisas. Para muitos, isso aí que você viu é o poder de Deus. E eu te afirmo que nada dessas coisas tem a ver com o poder de Deus. Essas coisas têm muito mais a ver com histeria coletiva e sensacionalismo do que verdadeiramente com o poder do Espírito Santo de Deus. Então, vamos aprender um pouco sobre qual é a nossa visão sobre as manifestações do Espírito Santo. Então, nós temos que fazer uma diferenciação para que nós possamos entrar no assunto. A visão pentecostal e neopentecostal das manifestações do Espírito Santo e a visão bíblica, a visão real. Então, dentro de uma visão neopentecostal, dentro de uma visão mais pentecostal, a manifestação do Espírito Santo, ela está ligada, ela está relacionada a esse mover no culto, a esse poder, segundo eles, né? Ao pular, ao rodar, ao cair, enfim. E a visão bíblica, o que ela fala sobre a manifestação do Espírito Santo, está muito mais relacionado aos dons de uma forma ordenada, né? Como diz em 1 Coríntios capítulo 14, está muito mais relacionado aos frutos do Espírito, essa é a verdadeira manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, do que a qualquer outra coisa, ok? Então, quando nós falamos sobre manifestações do Espírito Santo, o que nós vamos passar aqui é uma visão bíblica, tá? Você não vai ver esse tipo de manifestação espiritual ou espiritualizada, né, que você acabou de ver nesses vídeos. A nossa igreja, ela não tem essa linha, né, de trabalho, de pensamento ou de raciocínio, ok? Qual deve ser o propósito da manifestação do Espírito Santo? Qual deve ser? Vou ler um texto aqui para você, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3. Diz assim o texto da palavra de Deus: Mas quem profetiza faz para a edificação, faz para a exortação e faz para a consolação. Então, nós percebemos no texto que, por exemplo, a profecia, ela, quando é profetizada, quando isso acontece durante o culto, né, ou fora do momento do culto, deve haver edificação, exortação e consolação. Edificar é construir, é trazer algo construtivo. Exortar, ao contrário do que muitos pensam, não é corrigir. Exortar é você animar a pessoa a fazer o que é certo. Então, corrigir é uma coisa, exortar é outra. Exortar é animar a pessoa a fazer o que é correto.
e consolar, né? Trazer consolação, trazer descanso para o coração da pessoa ou da igreja. Se a gente pegar essa base e aplicar nessa questão da manifestação do Espírito Santo, quando você olhar algo, uma profecia, uma língua, um pular, um rodar, seja lá o que for, você olha aquilo, você tem que fazer essas 3 perguntas. Isso que está acontecendo, está trazendo edificação, crescimento para a igreja? Está atraindo pessoas? Está animando pessoas? Isso que está acontecendo está trazendo ânimo, está trazendo uma certa vontade de fazer o que é certo? Está exortando a igreja ou a pessoa? Isso que está acontecendo está trazendo uma consolação? Pulou, rodou, caiu e tal. Está trazendo algum tipo de consolação? É a Bíblia que diz, meus irmãos. É a palavra do Senhor. Nós cremos em todos os dons, mas dentro das 4 linhas do Evangelho, dentro das 4 linhas da sã doutrina. Então, uma verdadeira manifestação do Espírito Santo vai trazer edificação, exortação e consolação. Isso aí que a gente viu, espanta, destrói, não edifica nada, né? Não exorta, faz uma bagunça danada, né? E não traz consolação a ninguém. Muitas vezes traz vexação, né, ao povo de Deus. Como a nossa igreja pensa com relação a isso? Primeiro, nós cremos em todos os dons. No próximo curso que nós vamos ter, chamado C9, que é o curso Nova Vida, ali nós vamos falar sobre todos os dons que nós acreditamos. Então, nós cremos em todos os dons espirituais, todos. Nós cremos que existe um momento certo para tudo. Então, por exemplo, a igreja está ali no momento da palavra. É o momento de profetizar, um profeta se levantar e profetizar? Não, isso não é o momento, porque está no momento da palavra. Está no momento do louvor, o pessoal está adorando, está louvando a Deus. O profeta pode se levantar e entregar uma profecia? Até pode, mas provavelmente com o barulho do louvor, da bateria, a pessoa nem vai ouvir direito. Aí eu te pergunto, o Espírito Santo que entregou a profecia para você ou para outra pessoa, entregar para alguém, falar algo de Deus para alguém, precisa exatamente ser naquele momento? Não é? Não pode ser no momento mais oportuno, onde você vai falar de uma forma clara com a pessoa, onde a pessoa vai entender o que é que Deus está falando com ela de uma forma clara, sem nenhum tipo de sensacionalismo ou exagero. Palavra, profecia, o dom se manifestando do jeito certo, do jeito correto, sem sensacionalismo, sem trazer atenção para o profeta. A glória sempre é daquele que distribui os dons, a saber, o Espírito Santo, que é Deus. O momento da palavra para nós deve ser respeitado. Então, muito provavelmente, se eu estiver pregando e alguém se levantar, você se levantar para profetizar, ou eu vou pedir para que você se assente, para que depois você faça o que você estava ali incumbido de fazer, né? Ou eu vou ter que parar de pregar para você poder profetizar. Então, enquanto o profeta fala, o outro tem que se calar. E aí o culto fica uma bagunça, não é? Então, o momento da palavra ele deve ser respeitado. E o culto ele deve ter ordem e decência, para que o nome de Jesus seja glorificado e para que a verdadeira profecia ela seja entendida. Outra coisa que você não verá em nossa igreja é a questão do cair, derrubar pessoas, que é o tal do derrubar no espírito. Isso não vai acontecer. Eu tenho um vídeo para te mostrar e eu queria que você prestasse bem atenção nesse treinamento top, misericórdia, de como é que faz para derrubar pessoas no poder do espírito. Assiste aí e me diz o que você acha. É assim que ele vai te usar para expulsar os demônios. Com a espada. O escudo tu defende, a espada tu ataca. Tem baixinho. Dá para trás do José. Fica ali. Fecha o olho, Zé. De longe. Conta de um até 3 na mente e lhe pega com a espada, vai. Isso, vai, segura. Vai. Vai. Mais, vai. Não dá, né, meus irmãos? Não dá. A Bíblia fala que algumas pessoas, sim, perderam seus sentidos, foram arrebatados nos seus sentidos. O apóstolo Paulo em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, o apóstolo Pedro, isso também aconteceu com ele, quando ele recebe ali a revelação de Deus. Mas homens que foram arrebatados, sem nenhum tipo de sensacionalismo, e quando voltaram com uma mensagem, voltaram com uma palavra, com uma visão de Deus. Né? Então não é que eu não acredite nisso, é que eu não acredito que isso seja uma doutrina, que a pessoa tem que cair para a gente identificar que ela foi tocada pelo Espírito Santo, que a pessoa tem que pular, rodar, alguma coisa assim, para nós acreditarmos que ela foi tocada pelo Espírito Santo. Eu acredito que o batismo com o Espírito, nós acreditamos dessa forma, nós acreditamos de acordo com a palavra de Deus, que o batismo com o Espírito Santo ocorre na regeneração, quando você nasce de novo e ali você recebe
os dons de Deus para poder executar, onde você é inserido no corpo de Cristo e você poder executar a obra que Deus colocou nas tuas mãos, o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Eu quero deixar um texto para que você medite nele, que é 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 16 até o versículo de número 40. Leia com atenção, leia com calma e procure entender o que é que Deus está falando ali sobre as manifestações do Espírito e sobre a ordem no culto. Deus te abençoe. Essa foi uma aula preciosa do nosso curso de integração. Eu espero que você esteja gostando. Fique com Deus e até o próximo tema do nosso curso de integração.